2019 é o ano em que a nova animação de O Rei Leão vai estrear, tá todo mundo esperando, obviamente, mas o que muita gente não sabe é que existe todo um universo expandido. A história de O Rei Leão não começa no primeiro filme e muito menos termina com ele. Tem muita coisa antes e depois. Tem livros, tem séries e outros filmes oficiais da Disney, meu irmão. E essas informações aí do universo expandido podem ser utilizadas nesse novo filme do Rei Leão. Pra vocês terem uma noção, a gente sabe quem é o bisavô do Simba. A gente sabe também que o Scar, inclusive, retorna após a sua morte. O quê? Claro, muita gente hoje em dia não deve ter acesso a esses livros, né? Por isso que você talvez não saiba que existe um universo expandido. Eu mesmo li todos eles lá na época do Orkut, em inglês ainda. E tem tanta coisa, gente, que eu cheguei a fazer 11 vídeos sobre o Rei Leão sem ficar repetitivo. Tem muita coisa pra saber. Mas não se preocupe, eu sou o Imaginago e hoje eu vou fazer aqui pra vocês um resumo de toda a história de O Rei Leão, desde o início, onde tudo começou, até a última coisa que a gente sabe. Chega de ficar perdido. Prepare a sua mente, porque se você acha que O Rei Leão é apenas um filme, hoje a sua cabeça vai explodir. Vamos começar essa história falando, obviamente, do primeiro grande rei das Terras do Reino, também conhecido como o bisavô do Simba, um leão chamado Morrato. Ele apareceu pela primeira vez em um livro chamado The Bright Star, que conta justamente a história de como que foi o reinado dele. E antes de tudo, é claro, você sabe que a minha loja está em promoção, 1 mais 1 é igual a 4, você compra 2 camisetas do Imaginago, ganha mais uma e ainda ganha o mousepad do P-Sherman 42 Wallaby Sydney. Aproveita que só vai até o dia 22 de março, é tipo na próxima sexta-feira. Depois não vai chorar, eu queria. Entra na descrição aí. Lembrando que participando dessas promoções você apoia demais o canal, então muito obrigado se você está ajudando aí da forma que você pode. Então agora prepare a sua mente porque a gente vai a fundo nesse universo de O Rei Leão. A primeira coisa que a gente precisa saber antes de contar a história é que existe claramente uma religião nesse universo, correto? Todos os animais das terras do reino acreditam que quando um rei morre, ele se transforma em uma estrela muito brilhante no céu. As estrelas mais brilhantes são os reis do passado. Mufasa fala isso lá no primeiro filme. E nos livros também esse papo de virar estrela é repetido constantemente. Mas a religião deles não é só baseada nisso, né? É bem mais complexo. Os leões conversam abertamente com os espíritos. O próprio Rafiki tem uma forte relação com esses espíritos a ponto de até discutir com eles mesmo sem enxergá-los. Ah, Mufasa está aí há tanto tempo. Sua cabeça está nas nuvens. Está bem, já sei, está certo, já sei! Isso aí é uma religião, não tem dúvida. Inclusive, o próprio líder da Guarda do Leão é escolhido através de uma divindade. Eu vou explicar mais pra frente o que é a Guarda do Leão, mas no momento você só precisa entender que existe uma religião envolvendo isso aí tudo. E é claro que, geralmente, uma religião envolve o quê? Um deus. Seria o caso dessa aqui também? Eu acho que sim. Isso é apenas uma teoria minha, mas eu acredito que esse deus possa ser o Leão de Nemeia, também conhecido apenas como Léo. Pra quem não sabe, o Léo foi um leão gigante que o Hércules derrotou num soco. Isso porque ele não poderia ser derrotado por nenhum tipo de arma, apenas no braço. Mas, Imaginago, por que você está falando do nada de mitologia grega? Calma, calma, confia em mim. Não sei se você se lembra, mas existe um filme da Disney chamado Hércules. Esse rapaz veio conquistar, ser um herói sem pestanejar, ser um herói não está lá. O Hércules, no filme, derrota o Léo. É uma cena muito rápida, ele só dá um socão nele e pronto. Mas na mitologia mesmo, quando o Léo morre, ele se torna literalmente uma constelação. Constelação é um conjunto de estrelas, estrelas essas que são adoradas lá pelos animais de O Rei Leão. Não foi difícil conectar, mas isso é só uma teoria. Só tô tentando aqui complementar esse universo, essa religiosidade dos animais. Por isso que eu acredito que o deus deles possa realmente ser esse leão aí. Mas, Imaginago, o Scar aparece no filme Hércules? Como assim? Gente, eu acho que eu não preciso mais dizer aqui que isso foi simplesmente uma referência, né? É simplesmente impossível o Scar ter ido parar lá, gente. Ele morreu queimado no final do primeiro filme. Foi só uma homenagem, nem tudo significa alguma coisa. Chega desse negócio, né? Mas enfim, vamos falar do Morrato, finalmente. Aparentemente, Morrato foi um rei autoproclamado. Ou seja, ele simplesmente chegou lá e falou: galera, eu sou o dono desse lugar aqui agora, tá? E aí todo mundo simplesmente respondeu, beleza. Claro, não foi tão simples assim, provavelmente ele já era um animal respeitado porque ele ajudava os outros animais. Esse respeito dele podia vir da ajuda que ele fornecia justamente para esses outros animais, e ele também realmente era um rei muito sábio. A gente diz que ele se autoproclamou o rei porque ele não possui uma rainha e a gente não sabe nada sobre o passado dele também. Mas beleza, vamos lá. As Terras do Reino, galera,
é um dos piores lugares para se viver. E o livro do Mohato justamente mostra isso pra gente. Mas imagina onde eu leio os livros de O Rei Leão? Galera, eu não sei, eles nunca foram lançados no Brasil, não estão distribuídos por aí pelo mundo, não sei, tá por aí, se você mora nos Estados Unidos, leia, se você não mora, chora. Ou assiste meus vídeos, que é a mesma coisa. Bom, no livro The Brightest Star, que traduzindo seria A Estrela Mais Brilhante, o Mohato já é o rei autoproclamado, tá? E as terras do reino sofrem aí uma seca inacreditável. Gente, entenda o seguinte, isso é uma coisa que sempre vai acontecer. Tipo assim, independente de qualquer coisa, em algum momento as terras do reino vai secar. Isso aconteceu pelo menos 3 vezes durante toda a cronologia. Por isso que é até injusto a gente culpar o Scar pela seca que aconteceu nas terras do reino. Não foi a primeira vez que aquilo aconteceu. Exatamente. E muito menos tem a ver com o rei que está no comando naquele momento. Tanto que eu tô falando aqui do Mohato, que foi o rei mais sábio e mais benevolente de toda a cronologia, e mesmo assim as terras do reino secaram. É a natureza, irmão. As terras do reino ficam ruins do nada. Bom, basicamente, existia ali nas terras do reino um único lago. Esse lago estava quase secando e os animais estavam brigando para ver quem que ia beber a água toda. Então, o rei Mohato foi lá e genialmente separou os animais em nível de prioridade. Ou seja, os animais que conseguiriam ficar mais tempo sem beber água seriam claramente os últimos a beberem água. Senão ia dar treta, né? Inclusive, ele ordenou que os leões fossem os últimos, justamente porque eles conseguem ficar muito mais tempo sem beber água do que os outros animais que estavam ali. Depois disso, o Mohato acabou achando um rio lá no meio da floresta do Timão e Pumba e resolveu toda a situação. Eu vou deixar também aqui na descrição o meu vídeo sobre a história do Mohato em si, sobre esse livro especificamente, porque a parte da resolução da seca não importa muito pra cronologia em si, mas é legal assistir. Mas é um vídeo antigo, tá bom? Me dá um desconto antes de assistir, porque aquele troço ali tem mais de 1 milhão de visualizações, eu não sei nem como, porque a minha narração era triste, porque eu tentava dar aquela impressão de narrativa de Animal Planet, sabe? O leão bebe água do rio enquanto observa o crocodilo faminto. Era muito triste, tem link aqui na descrição pra você olhar também. O que importa é que depois de um tempo, voltou a chover. E aí sim o Mohato governou as terras do reino como rei oficial por muito tempo. Até que, nas vésperas do inverno, ele morreu de velhice, causas naturais. Mas tem um porém. Por conta da ajuda realmente que ele dava para os outros animais, e ele ganhou um prestígio inacreditável. Ele se tornou o rei mais respeitado das terras do reino até hoje. Quando ele morreu, inclusive, os animais enxergaram uma estrela brilhante no céu, a estrela mais brilhante. E é aí que começou essa coisa de que quando os reis morrem, eles viram estrelas. Mas, antes de morrer, o Mohato deixou um filho, o rei Arrad, conhecido também por ser o pai do Simba, o avô do Simba, né? Ninguém sabe quem é a mãe do Arrad, ninguém sabe quem é a esposa do Mohato, a gente só sabe que ele conheceu alguém antes de morrer porque o Arrad existe. Mas eu acabei de contar uma mentira aqui, peraí. Na verdade, não se sabe se o Mohato é o pai do Arrad ou da Uru, porque os dois são os pais aí do Mufasa e do Scar. Muitos acabam falando que ele é o pai da Uru por conta da coloração do pelo dela. Mas isso aí é fanart, amigo. Ninguém sabe nem o pelo da cor da Uru, pra começar. Mas assim, é normal pensar isso, inclusive no meu vídeo lá sobre a história do Mohato, eu mesmo falo que, talvez ele seja o pai da Uru. Mas depois, mais pra frente, nos meus próximos vídeos, eu acabo falando que, na verdade, eu mudei de ideia e que eu acho que realmente faz mais sentido o Mohato ser o pai do Arrad. Porque no filme O Rei Leão, o Mufasa diz pro Simba que vai contar uma história que o pai dele contou pra ele sobre as estrelas. O pai dele, como a gente sabe, é o Arrad, né? E com certeza é um tipo de história que ele teria ouvido do próprio pai também, no caso do Mohato, um pai que virou uma estrela. Enfim, independentemente, ninguém sabe também como que o Arrad conheceu a Uru. Ninguém sabe como ninguém conheceu ninguém mais ou menos nesse universo aí. Talvez a Uru tenha vindo de outro reino e se casado com Arrad, enfim. O que importa é que o rei Arrad, pai do Mufasa e pai do Scar, era conhecido por ser um rei demasiadamente rigoroso. Ele não era caótico, ele não era um rei psicopata, mas as pessoas tinham um certo medo dele, meio que passava um temor. Até aí tudo ok. O problema é que depois começa a surgir a primeira polêmica aí, que é o surgimento, né, do nascimento de Scar e Mufasa. Na verdade, o Scar não nasceu com esse nome, vocês devem estar cansados de saber que o seu nome original de nascença é Taka, até porque ele não nasceu com aquela cicatriz no rosto. Eu fiz um vídeo recentemente contando a história do Scar na primeira temporada daquela minha série de vídeos sobre os demais vilões. Tem link aqui na descrição também para você ver a história dele completa aí de origem, mas eu vou falar aqui o que a gente precisa de principal para poder entender essa cronologia. A primeira coisa é que o Rafiki entra nas Terras do Reino no momento em que o Arrad ainda é o rei. Ele fica muito amigo do pai do Mufasa e do Scar,
e aí ele vira o conselheiro do rei. Então o Rafiki parece que é muito velho e tal, mas na verdade ele tá ali nas Terras do Reino como conselheiro apenas do pai do Mufasa. Por mais que ele seja realmente muito velho, mas nas Terras do Reino ele é conselheiro do Ahad. Essa foi a primeira profissão dele aqui nas Terras do Reino. E aí a gente passa pra pergunta de como que o pequeno Taka ganhou a sua cicatriz, que foi na adolescência dele, quando ele tentava ferrar com a vida do irmão Mufasa para variar. E aí nessa travessura, um búfalo acabou atacando ele com o chifre e acabou provocando aquela ferida no seu olho. E a partir daí o príncipe Taka começou a ser conhecido por Scar, que significa cicatriz em inglês. Só que no meu vídeo lá sobre a origem do Scar, você vai entender melhor que as coisas podem ter funcionado um pouquinho diferentes. Mas basicamente aqui, existem indícios, teorias, conspirações de que na verdade foi o Ahad, pai do Scar, que provocou aquela cicatriz nele em um momento de raiva por conta da sua amizade com as hienas. Isso aí acabou resultando na morte da rainha Uru e no banimento do rei Ahad pelo seu filho Mufasa. Inclusive, para vingar a morte da mãe, teoricamente o Scar vai lá e mata o rei Ahad depois de ter sido exilado pelo filho Mufasa. Mas isso é só uma teoria minha, assista meu vídeo aí que tá na descrição. O que importa é que o Mufasa foi escolhido pelo pai desde o início, isso está claro aí pra gente, para ser o rei das Terras do Reino. E é claro que nesse momento começa a inveja do Scar para poder realmente virar o rei no lugar do Mufasa. Só que aí surge do nada a Guarda do Leão, algo que foi mostrado pra gente recentemente na série atual aí da Disney de mesmo nome. A Guarda do Leão é basicamente um grupo de leões que servem para proteger as Terras do Reino de várias injustiças. Eles lutam contra ameaças externas que podem prejudicar aí o ciclo da vida. É a junção basicamente do leão mais feroz, do mais corajoso, do mais rápido, do mais forte e o de melhor visão das Terras do Reino. Esses leões aí são liderados por um leão escolhido de forma divina para poder ter uma marca. Essa marca lhe concede o poder do rugido, que como o próprio nome diz, é um rugido aí capaz de varrer tudo que tiver na tua frente. No caso, esse rugido aí é basicamente uma junção do rugido de todos os reis do passado até ali. Ok, o Scar não foi escolhido para ser o rei das Terras do Reino pelo pai, mas foi escolhido divinamente para ser o líder da Guarda do Leão, que é um cargo muito importante. Porém, ele resolveu utilizar o seu rugido de forma negativa e com ele matou todos os leões da Guarda do Leão. Surreal! Tudo isso para tentar roubar o trono do Mufasa, matando ele. Coisa que, obviamente, os leões da Guarda do Leão não haviam concordado. Por conta desse genocídio, o Scar perde o seu poder do rugido e fica isolado para sempre, sem ter um papel importante. Pois é, existem sim outros leões nas Terras do Reino, eles aparecem inclusive nos livros, mas no filme eles não são mostrados. Porque as Terras do Reino é um lugar bem grande. Ok, aí então, finalmente, depois dessas gerações aí, chega o clássico, o Rei Leão. Onde o Mufasa vai ter um filho com a sua esposa Sarabi, um filho chamado Simba. O Simba, obviamente, será o rei, o que tira automaticamente a possibilidade do Scar realizar o seu sonho. E o resto nós sabemos, né? Scar mata Mufasa, faz o Simba pensar que a culpa é dele e manda ele fugir, Scar vira rei, Hakuna Matata, Simba retorna, Scar morre queimado e comido pelas hienas, Simba vira rei e tudo volta ao normal coincidentemente. E aí começa a treta de O Rei Leão 2. Então, na verdade, entre o primeiro filme e O Rei Leão 2, existem diversos livros. Principalmente os que contam a história de Kopa, que foi o primeiro filhote oficial do Simba. Porque se você reparar bem, o filho que aparece lá no final do primeiro filme, O Rei Leão, é diferente da filhote do Simba que aparece no segundo filme. Esse aí do primeiro filme é o Kopa, que apareceu nos livros. Até a orelha dele tem a mesma marca. Mas o Kopa não aparece em O Rei Leão 2 sem explicação nenhuma. Simplesmente sumiu. O que nos leva para teorias aqui. Aparentemente, o Kopa morreu ou desapareceu. Vamos lá para a teoria agora. O Simba de O Rei Leão 2 é muito diferente do Simba do primeiro filme. Eu não tô falando só na aparência não, tá? Ele tá claramente mais velho, mas também tem uma personalidade mais madura. Pelo visto, ele sofreu alguma coisa para poder ter realmente ficado dessa forma. Isso porque ele é um pai extremamente protetor com a Kiara, às vezes até mais do que ele deveria. Ele não deixa ela sair por aí sem proteção. Ele tem uma obsessão pela segurança dela. Tudo porque ele já perdeu o primeiro filhote, o Kopa, que a Kiara, a segunda filha dele, nem chegou a conhecer. Calma. A teoria é a seguinte. Sabe a Zira, a vilã de O Rei Leão 2, que te dava muito medo? Então, ela matou o Kopa. Zira era uma das leoas das Terras do Reino, mas ela tinha um diferencial porque ela gostava muito do Scar. Ela era apaixonada por ele, na verdade, mesmo que ele praticamente ignorava ela.
Ela queria vingar a morte do Scar e ela considerava o Simba o culpado pela sua morte. Com isso, ela manda o seu filho Nuka chamar a atenção do Kopa, filhote do Simba, como se fosse um amiguinho, para que ela pudesse matá-lo, tirar do Simba aquilo que ele mais amava, assim como ela achava que ele tinha feito com ela matando o Scar. O Nuka é o filho da Zira, que provavelmente era o filho também do Scar. Não é nada certo, mas tá muito na cara, inclusive ele não é um leão nada saudável. Mas ele aparentemente atraiu o Kopa para a Zira, ele traz o filho do Simba para uma emboscada e a Zira vai lá e tenta matá-lo. Ele fica inconsciente, ela pensa que matou ele, porém, o Kopa na verdade estava vivo. Quando ele acorda, ele resolve fugir das terras do reino com muito medo da Zira. O Simba obviamente pensa que o seu filho morreu e bane a Zira junto com todas as leoas que apoiavam ela. Então ela foi exilada, isso aí é tudo teoria, mas é sustentada pelo seguinte: em um momento muito esquisito de O Rei Leão, o Simba diz para Kiara que não se deve dar as costas para um exilado, ou seja, para Zira e para a turma dela. E aí quando a Kiara pergunta, mas por quê? Ele meio que desconversa. Olha só. Zazu tem razão. Não pode dar as costas para eles. Sério? Por quê? Não importa. Ele tá escondendo ali a morte do seu filho Kopa. Gente, ele nunca mais volta para esse assunto em nenhum momento do filme. Foi uma referência. A Zira foi exilada pelo Simba justamente por isso. Após a morte do Scar, ele deixou ela permanecer nas terras do reino, mas quando ele virou as costas para ela, ela foi lá e matou o seu filho Kopa. Mas pelo menos ela acha que o Kopa morreu e também ele pensa que o Kopa morreu. Com isso, o Simba fica super protetor com a sua próxima filha, a Kiara. Ele tem medo de perdê-la também. Eu vou explicar aqui porque que eu acho que a Zira não matou o Kopa. Isso envolve justamente o mistério da nova série A Guarda do Leão. Porque o que muitos sempre me perguntaram também é por que o Kion, protagonista da série A Guarda do Leão, não aparece em O Rei Leão 2 se a Kiara, filhote, aparece na série dele. Ok, eu fiz um vídeo respondendo essa pergunta, inclusive o primeiro canal do mundo a fazer isso. O vídeo tá com 3 milhões de visualizações, legendado em inglês, árabe e espanhol. Tô só me gabando aqui, mas assiste aí porque a explicação é completa. Mas basicamente foi o seguinte: no filme O Rei Leão 2, nós vemos apenas um dia da infância da Kiara cronometrado. Um dia! Começa com ela saindo da Pedra do Reino para conhecer o Kovu e termina com ela cantando aquela música junto com Simba, depois parte para ela adulta. Na própria Pedra do Reino, inclusive, ela fica apenas por 2 minutos e 30 segundos. Eu contei, acredite. Isso aí não é tempo suficiente para o Kion aparecer do nada ali. Até porque pela idade dele, ele era um recém-nascido ali, talvez. Tanto que a Nala fala com o Simba ali na Pedra do Reino e depois ela simplesmente entra na caverna, possivelmente para poder cuidar do seu filho mais novo, Kion, que está lá, esperando por ela. Então faz sentido essa minha teoria aí da explicação, porque por mais que a série Guarda do Leão venha depois de O Rei Leão 2, cronologicamente ela passa ao mesmo tempo ali que a infância da Kiara, mas não deu tempo do Kion aparecer porque, amigo... Mas é claro que também vem a pergunta, por que ele não aparece quando ela tá adulta? Aí sim, realmente tem um grande tempo de filme para ele aparecer. Inclusive acontece até uma guerra. Então onde estava o Kion? Vale lembrar que meu vídeo sobre essa explicação tá aqui na descrição do vídeo, é muito importante também. Mas basicamente eu acredito que o Kion recebeu um chamado do seu avô Mufasa, dizendo que o seu irmão Kopa, que ele nunca conheceu, está vivo e distante das terras do reino. Vou explicar. O Kion nasceu, tá? Isso é certo, e nós sabemos, obviamente, que a Kiara será a rainha das terras do reino. Isso é dito na série, tá claro isso, tá bom? E é por isso que o Kion nunca vai poder ser o rei, porque a Kiara já vai ser a rainha. Com isso, assim como o Scar, ele será o escolhido para ser o líder da Guarda do Leão. Aparentemente isso é um padrão, se um filho vai ser o rei, o outro vai ser o líder da Guarda do Leão. Só que o Kion resolve não escolher leões para ajudá-lo, ele escolhe esses animais aí que a gente vê na série. O Kion constantemente, inclusive, conversa com o Mufasa, que é o pai do Simba e o seu avô, que lhe dá conselhos e até informações sobre as terras do reino. Na série, a Guarda do Leão, basicamente, como eu falei, resolve todos esses problemas aí que assolam o ciclo da vida, e aí do nada as hienas chegam lá, pegam um cajado do Rafiki, jogam numa lava lá e ressuscitam o Scar. Na verdade, eles apenas se comunicam com o espírito dele, ele não voltou à vida em si, mas é da mesma forma que o Kion se comunica com o irmão do Scar, que é o seu avô Mufasa também. O espírito do Scar ressurge através do fogo e começa a dar ordens, a dar conselhos aí para as hienas e para outros animais aí que também odeiam o Simba. O que é algo meio bizarro, porque como se derrota um espírito? E ele ainda não foi derrotado completamente não, tá? O Scar apenas fica enchendo o saco do Kion lá, e os seus planos, na verdade, nunca dão certo, porque a Guarda do Leão sempre resolve tudo. E aí fica nesse jogo aí que ninguém sabe nem como é que terminou. Mas, em algum momento,
aquilo que eu disse aconteceu. Quando o Kion estava já adulto, da idade da Kiara lá em O Rei Leão 2, Mufasa revela para ele que ele teve um irmão que o Simba nunca comentou. Um leão chamado Kopa, que teria morrido, mas na verdade ele tá vivo lá, vivendo em um lugar bem distante dali. Aí o Kion, já adulto, resolve partir com a guarda do leão atrás do seu irmão Kopa. Isso pode ter acontecido antes da Kiara se envolver naquele incêndio lá quando ela foi caçar pela primeira vez. Isso com certeza justificaria toda a preocupação do Simba, que pareceu aumentar ainda mais naquele dia específico. Tá tudo conectado, galera! O fato do Kopa ter saído vivo do confronto com Azira rima perfeitamente com a história do Simba lá no primeiro Rei Leão. Afinal, ele era o leão, verdadeiro herdeiro do trono, que todo mundo pensou que estava morto, mas que na verdade estava num lugar bem distante. Tudo isso para que lá na frente ele retornasse e assumisse o trono que é de direito dele. Faz sentido ou eu tô fumando banana? Enfim, de qualquer forma, não sabemos no que deu, porque eles pararam de fazer filme sobre Rei Leão, fizeram lá o Timão e Pumba, né, que é um terceiro filme, mas a história ficou meio que pra lá. Só sabemos que a Kiara se casa com o Kovu no momento em que o Kion não está mais nas Terras do Reino e que provavelmente o Scar e o espírito dele já foram pro Beleléu. E ó, o Kovu não é filho do Scar, não. Ele foi apenas um filhote escolhido pelo Scar para ser o seu sucessor no trono. Isso porque provavelmente ele não queria aceitar o seu filho, Nuka, que nasceu doente para sucedê-lo. Kovu. Ah, Scar nem era pai dele. Ele só o adotou. Scar nem era pai dele. Ele só o adotou. Por isso que a Azira, inclusive, assume o Kovu como favorito dela. Ele muito provavelmente nem é filho dela biológico, apenas o Nuka lá, que é o mais velho que nasceu do Scar. Então, como o filhote favorito para suceder o Scar era o Kovu, então meio que a Azira também foi favoritando ele. Ela só sentiu realmente o peso da rejeição que ela deu lá pro filho dela quando o Nuka morreu no segundo filme, perseguindo o Simba. É uma história muito confusa essa coisa do Kovu, porque ele é filho do Scar, as pessoas pensam que ele é, mas ele não é. Eu vou deixar um link aqui na descrição também sobre um vídeo meu em que eu explico exatamente quem são os pais do Kovu, por que ele não é filho do Scar. Mas por mais que ele tenha sido escolhido para ser o sucessor do Scar e matar o Simba, o Kovu acaba se apaixonando pela Kiara numa verdadeira história de Romeu e Julieta, de amor proibido, mas quem morre no final disso tudo acaba sendo a Azira, que se recusa a ser salva pela Kiara e acaba falecendo, caindo na correnteza fortíssima. E é isso que nós temos até aqui. Claro, isso aqui é só um resumo, existem várias outras aventuras que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que tem na playlist minha sobre o Rei Leão. Se você gostou desse vídeo, interessou pelo assunto, vale a pena assistir, isso aqui é só um resumão. É legal você entrar nesse universo também. Eu fico torcendo, na verdade, para que essa nova animação aí de O Rei Leão, que inclusive eu fiz um react do trailer que também tá na descrição do vídeo, possa acrescentar um pouco mais sobre esse universo, que mostre também a origem do Scar, por exemplo, ou que, quem sabe, apareça o Kopa no final das contas. Muitas possibilidades. Se gostou do vídeo, deixa o like aí, você já sabe, né? Muito importante. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos e ó, link aqui na descrição também, principalmente da loja, amigo. Olha só, compra 2, ganha mais uma, ainda leva um mousepad, amigo. Tá esperando o quê? Entra na descrição. Eu sou o Imaginago e até a próxima explosão de cabeça!